como vocês sabem, o IBP foi uma revolução na gastroenterologia, com certeza, e cabe bastante discussão ainda sobre as suas utilidades, tá? Hoje teremos a presença de pessoas experientes, né, e que dispensam grandes apresentações, porque são parceiros já de longa data da gastroenterologia. Então, vamos em frente. Teremos aqui a presença, também o apoio da Carla Granja, tá? Para a gente ter as perguntas respondidas assim que possível, né? E os debatedores, Dr. Vitório Kemp, que dispensa a apresentação, assim como o Luiz Henrique, e o Jofre, lá de Goiânia, né? Então, o time de peso está formado e espero que vocês aproveitem bastante essa reunião. Vamos em frente, Fabinho. Ok, presidente, querido Viebig, boa noite, queridos amigos de todo o Brasil, nação da motilidade, nação da gastroenterologia. Gostaria de dar as boas-vindas a todos vocês em mais um circuito de debate, mais um encontro onde nós podemos unir, onde nós podemos compartilhar experiências. Hoje é um dia muito especial para todos nós por dois grandes motivos. Estamos falando do Dia da Prevenção do Câncer Gástrico pela FBG e estamos aqui marcando um encontro, marcando a presença do querido Luiz Henrique, que representa aqui um grupo forte da endoscopia brasileira e que está fazendo parte pela primeira vez do nosso circuito de debate. E esse grupo é nosso grupo irmão, e a gente titulou essa união um tempo atrás com o seu pai, o Nafadão. Então, por isso, eu gostaria de já deixar aqui uma homenagem desse dia de hoje a esse grande ser que está lá nos iluminando, nos encantando a cada momento, tá bom? Sem mais delongas, eu vou compartilhar com vocês um pouco do que a gente vai estar fazendo aqui hoje. Teremos uma noite repleta de debates, de discussões. Gostaríamos que todos vocês pudessem ficar de olho nas votações, que a gente vai estar colocando um caso clínico interativo, no qual vocês poderão fazer a votação do lado direito do seu aplicativo, da nossa plataforma, tá bom? Mandem perguntas, vamos aproveitar o máximo para a gente poder compartilhar a experiência com tantos seres ímpares que a gente está aqui hoje, tá bom? E BP, mitos e fatos, será que a gente poderia falar algo a mais? Hoje a gente está aqui unido mais uma vez com a Sociedade Brasileira de Motilidade, com a nossa FBG, nossas duas mães. Esses são os meus conflitos de interesse, são os conflitos de interesse do grupo NAFAD, para que vocês todos conhecem. Aqui são algumas das nossas pedras fundamentais, o nosso alicerce, tá? Mas nós somos espalhados por todo esse Brasil, cada um da gente faz parte como irmão, como desenvolvedor dessa nova neurogastroenterologia. Vou trazer para vocês um pouco da história clínica desse nosso amigo, que ele teve primeira vez comigo em fevereiro, um pouquinho antes da pandemia, um ser todo especial, masculino, 55 anos, de cor parda, advogado, tinha um IMC naquela época de 31. Ele chegou para mim com um quadro de pirose, tá? Essa pirose era recorrente, acometendo cerca de 5 dias por semana, há cerca de 10 anos, com piora progressiva da sua qualidade de vida. Ele relatava naquela época uma dor retroesternal esporádica, com múltiplas avaliações cardiológicas, sem encontrar uma etiologia. Ele falava que tinha uma regurgitação, uma eructação intermitente durante todo esse período. Ele tinha hipertensão, estava controlado com a losartana, tinha uma dislipidemia, que estava usando a rosuvastatina de 10 miligramas, tinha uma placa de ateroma na sua carótida e estava usando o clopidogrel. Ele tinha um aparente transtorno de ansiedade, um ser que estava compulsivo pelo trabalho, muito reativo, e assim, descrente de muito do que a gente faz do nosso dia a dia do consultório. Ele relatava uma compulsão alimentar por trabalhar de forma desenfreada e uma dificuldade para aderir a dietas, tá? Ele colocou na mesa, assim como muitos dos nossos pacientes, pelo menos 2 sacolas de exames. Na época tinham 8 endoscopias, 5 delas tinham hernia hiatal por deslizamento, 3 com esofagite erosiva, grau A. Essa hérnia eles não relatavam muito bem. Tinham 2 com gastrites, todas com pesquisa de H. pylori negativa.
e uma estava dentro dos limites da normalidade. A ultrassonografia mostrava estatose hepática moderada, ele estava com um pezinho um pouco a mais, 2 colonoscopias sem alterações, todo um perfil cardiológico, uma sacola só de exames cardiológicos, repetidos exames cardiológicos, e só essa placa de 30% da carótida. Ele já estava em uso da rosuvastatina já há algum tempo. Tinha uma tomografia de tórax, tomografia de abdômen, não tinha nada para a gente poder estar aqui declarando, e alguns outros exames que não faziam parte desse linha de raciocínio para nesse momento, tá? Ele relatava que tinha feito vários tratamentos, mas incompletos, em vários outros serviços. Já tinha feito o lansoprazol, o esoneprazol, a ranitidina, o sucrofato. No momento, ele encontrava, assim, o uso do omeprazol, 20 miligramas 2 vezes ao dia, sem horários definidos. Ele, às vezes, passava a noite estudando, trabalhando, tudo mais, não tinha horário certo para poder tomar. Usava domperidona já há muito tempo, tá prescrito pelos colegas. E nessa última vez ele já estava há 2 meses usando isso de forma recorrente, de forma regular. Ele relatava uma piora progressiva desde o último verão, a despeito daquele tratamento que estava ali realizado, tá? Ele estava aumentando o peso, bebia um pouco mais à noite. Ele passou a piorar o seu quadro de ansiedade nas últimas semanas e foram prescritos para ele na emergência, com medo. Ele foi lá várias vezes relatando que ele estava morrendo, estava sufocado, que algo estava tomando conta do tórax dele, e passaram o clonazepam sublingual. Então, eu gostaria de chamar a todos vocês que, diante desse quadro, o que vocês fariam? Trocariam o IBP? Pensando em refratariedade, vocês trocariam de classe medicamentosa? Realizaria uma nova endoscopia? Realizaria um estudo complementar com a manometria ou a monitorização esofágica? Você adotaria uma conduta C e D? Então, vá lá, vote com a gente. Eu gostaria de chamar meus amigos. Seja bem-vindo, querido Jofre. Seja bem-vindo, querido Luiz, Carlinha, nossa rainha da motilidade. Todo mundo, vamos fazer, querido Vitório, com sua máxima experiência. Aí eu gostaria de ouvir um pouco mais de vocês. Assim, eu acho que vamos começar com o querido Luizinho, assim, como está entrando agora. Luiz, seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Seu raciocínio inicial. Os nossos colegas estão votando, daqui a pouco a gente vê o que a audiência está falando conosco. Luiz. Bom, boa noite, Fábio. Para mim é um prazer imenso estar aqui. Boa noite a todos. Agradecer aí a bela homenagem a meu querido pai. E sem mais delongas, bom, eu não me recordo, a última endoscopia dele foi há quanto tempo? Eu vi que você falou que ele tem várias endoscopias, mas a última foi há quanto tempo, Fábio? Tinha 6 meses, Luizinho. 6 meses. 6 meses. Tá. 6 meses é uma endoscopia relativamente recente, tá? Ele não tinha esofagite acentuada, não tinha outros achados muito significativos na endoscopia. Então, nós sabemos que a esofagite erosiva losangelisar, de acordo com o consenso de Lyon, ela não é um critério de certeza diagnóstica de doença do refluxo, porque pode haver uma discordância entre observadores, uma boa parte, quase 10% da população normal, assintomática, vai ter achado de esofagite erosiva losangelisar na endoscopia. Então, esse paciente é um paciente que tem uma indicação formal de um estudo do pH esofágico, estudo de motilidade. Então, a manometria e a impedância pH-metria se faz mandatória nesse paciente. Neste momento, eu particularmente não repetiria a endoscopia dele. Eu faria um estudo da motilidade e aí sim nós prosseguiríamos com o tratamento medicamentoso ou até pensando em outras possibilidades, aí, outras opções. Luiz, a nossa audiência bateu na trave aqui contigo, tá? Cerca de 41% faria realmente como você falou, outros 41% faria letra E e adotaria uma revisão endoscópica para esse quadro, tá? E isso é interessante, Luiz, quando você coloca para a gente, porque
A doença do refluxo justamente é isso, assim, se a gente pegar o sintoma inicialmente que esse paciente apresentava e colocar dentro desse score, a gente consegue colocar no critério Roma 4 que ele tinha pirose e regurgitação dor torácica, tá? Tinha mais que 2 vezes por semana, e nessa avaliação clínica, simplesmente, só pela avaliação clínica, a gente pega a sensibilidade, como você falou, de 30% a 82%, especificidade de 22% a 67%. E se a gente pegar somente pirose, se só apresentar a pirose, realmente só teríamos como dar o diagnóstico para a doença do refluxo a 54% dos pacientes. Então a regurgitação, que é outro episódio que ele falava, apenas em 29% teria a doença do refluxo. Então o que vive muito no nosso, esse ciclo que vive na nossa mente, que é o paciente, que a gente deve chamar a atenção que muitos dos pacientes que às vezes estão no nosso consultório, às vezes com um carimbo de doença do refluxo, mas pode ter uma pirose funcional, uma hipersensibilidade ou refluxo e descendo até uma síndrome de ruminação. Então, a avaliação clínica isolada é limitada para o diagnóstico de certeza da doença do refluxo. Se a gente adota muito, como é muito adotado, e é realmente ainda uma estratégia em muitos centros onde não tem um acesso tecnológico, muitas vezes, como o nosso próprio consenso coloca, às vezes você começar a fazer a triagem por endoscopia. Mas muitas vezes não tem, né? A gente tem que fazer o teste terapêutico para o IBP. A resposta, assim, é descendente. Se você tiver lesão esofágica, você tem mais resposta. Se você tiver menos lesão e mais alteração neurosensorial, você vai ter menos resposta. Então, 35% só dos pacientes têm pirose funcional. Então, muitas vezes a gente acha que o paciente não responde ao IBP, mas muitas vezes o paciente não tem uma necessidade do uso do IBP. Então, a gente tem que chamar muita atenção, porque a menor resposta desses pacientes, principalmente cada vez mais nos nossos sintomas atípicos. E chama atenção, muitas vezes a gente aumenta muito a dose do IBP, faz múltiplas coisas e o paciente não precisa de uma supressão ácida. E tem que sempre julgar o menor custo de não fazer um teste, de colocar a medicação, realmente se justifica o paciente cada vez mais utilizando a medicação? Será que nós não estamos super diagnosticando a doença do refluxo e fazendo uso excessivo de IBP? Então, assim, o teste terapêutico também é limitado para diagnóstico de certeza para a doença do refluxo. E quando a gente coloca a endoscopia, foi justamente aquilo que você falou. A endoscopia a esofagite erosiva grau A é totalmente inespecífica, não que não seja, mas até 20% dos pacientes estão assintomáticos. Será que o paciente tem algum dano na sua vida, tem algum dano esofágico? Será que realmente faz parte da doença do refluxo? Tem uma alta discordância dos observadores, você é um treinador de endoscopista de alta excelência, mas assim, tem muitos que passam às vezes despercebidos, às vezes não fazem endoscopia com total sedação, com total observação, não prestam atenção na junção esôfago-gástrica, como o seu pai nos ensinou ao longo de todos esses anos. A esofagite erosiva grau B realmente é um grande dilema para a gente. Porque se olhar uma imagem como essa, dizer que esse paciente não tem doença do refluxo é muito difícil. Então, é uma evidência realmente adequada para a gente poder fazer um teste, um tratamento para esse paciente. Mas se nós formos colocar esse paciente para uma intervenção, para levar para a JOF para poder fazer uma terapia endoscópica para a doença do refluxo, ou levar para um querido cirurgião, como a Wagner aqui, para a gente poder fazer uma terapia cirúrgica, vale a pena colocar uma monitorização para a gente poder realmente constatar, comprovar que ele tem um tempo de exposição ácida aumentada. Mas assim, não que não seja, eu acho que é importante que o Lyon trouxe para a gente, que é um diagnóstico de adição. Ele sozinho, ele é insuficiente para diagnóstico. Então, se a gente pegar toda essa evolução de Roma 2 até chegar ao Roma 4, pegar a pirose, colocar esse paciente, porque essa magnitude, hoje cada vez mais a gente tem que colocar um fenótipo do nosso paciente. E a gente pega essa pirose e desce como essa escada, e fazendo isso, a gente vai ter uma exposição ácida normal do lado esquerdo, com exposição e lesão esofágica, lesão da mucosa esofágica. E caminhando para o lado direito, onde a gente passa por doença do refluxo não erosiva, até chegar na pirose funcional, a gente tem uma exposição ácida normal e não tem nenhuma correlação sintomática. Então, o paciente tem realmente uma pirose que não depende do ácido. Isso é muito importante porque surgiu, então, a hipersensibilidade ao refluxo mais evidente dos nossos consultórios. É aquele paciente que está com tempo de exposição ácida normal, já vem de uma endoscopia normal e tem
uma hipersensibilidade ao refluxo. E lembrar sempre que quando o paciente não tem uma lesão esofágica, pensar na esofagite eosinofílica e pensar em biopsiar esses pacientes. Então, quando a gente pensa isso, a gente coloca o consenso de Lyon, como você colocou, e a gente tem que ter evidências conclusivas. Tem esofagite erosiva grau C, grau D, esofagite, tem estenose péptica, tem esôfago de Barrett. Esse paciente não tinha. O paciente não tinha feito nenhum tempo de exposição, então nós estamos diante de um paciente que não foi provado ainda a doença do refluxo. Por isso, a gente buscou um diagnóstico de certeza, assim, com uma onda, colocando lá aquela luz no fim do túnel mesmo, para a gente poder oferecer ao paciente algo para ele poder aderir, algo para ele poder pegar. Eu acho que até o diagnóstico de certeza traz por isso. A certeza para a gente, para melhor tratar, e para o paciente, para aceitar e aderir melhor à dieta, tá? Então, a gente fez um novo estudo endoscópico para ele, tá? A gente encontrou essas alterações mínimas na junção esôfago-gástrica, tá? Tinha uma esofagite erosiva grau A muito discreta, quando a gente coloca uma expansão, a gente utiliza o NBI para fazer a avaliação da junção esôfago-gástrica, tinha essa área de irregularidade, e tinha uma hernia atal por deslizamento incipiente, só tinha 2 centímetros, exatamente 2 centímetros mesmo, tá? Essa área de irregularidade ficava com uma pequena zona de epitélio colunar menor do que 0,5 centímetros e uma área de irregularidade perêmica logo abaixo da junção. Fizemos a manometria esofágica de alta resolução. Durante o período, a gente só encontrou a junção esôfago-gástrica tipo 2 de Chicago, onde a gente tinha uma dissociação do esfíncter para o pilar diafragmático e a limitação que estava da pressão respiratória estava mais próxima do pilar diafragmático. A avaliação da junção esôfago-gástrica é interessante colocar isso, que a manometria não faz parte do diagnóstico de certeza, mas é o diagnóstico de adição, segundo o consenso de Lyon. A gente tinha uma hipotonia da junção esôfago-gástrica, um ECJ-CI de 20, um PRM de 10, tá? A gente fez uma impedância pH-metria, poderia ser feito, Luiz, uma pH-metria. Um paciente não tinha uma doença comprovada. Nesse momento, a gente queria saber dele. O primeiro ponto era o tempo de exposição ácida. A gente queria realmente constatar o que estava acontecendo com esse paciente, tá? E uma correlação sintomática com o que ele estava, já que ele não estava tendo resposta ao IBP. Porém, como o paciente tinha regurgitação e o paciente tinha eructações regulares, e a gente discrimina muito isso no consultório para buscar o fenótipo da doença do refluxo, e a gente orienta isso nos grupos de motilidade e oferecemos ao paciente para ele poder ter um melhor conhecimento da doença do refluxo, não por uma necessidade. A gente encontrou algo como essa daqui, a gente tinha vários episódios, aqui em Pedâncio ele tem essa parte vermelha daqui, não é só por ser baiano, azul, vermelho, não, é realmente uma concentração iônica, essa é a parte de gás aqui, essa parte mais azul escuro, então o paciente teve um refluxo que chegou até a parte alta, da parte alta do esôfago, com um pH aqui embaixo que mostrou que teve um refluxo ácido. Teve um outro evento com escape de gás primeiro, então ele teve um escape de gás correlacionado com um aumento do sintomático que ele teve, que foi uma pirose, com a grande exposição iônica até a parte proximal do esôfago e com uma queda do pH abaixo de 4. O bom da impedância, Luiz, é justamente isso, é que a gente consegue ser de forma tão intuitiva que a gente consegue reproduzir o que o paciente tem dentro da própria imagem, tá? A gente fez isso e quando a gente observou mais estudo, também tinha alguns episódios, Luiz, que o paciente subia, teve o refluxo, tá, de conteúdo iônico, tá, com relação a líquido, mas não topava, não abaixava do 4. Então ele tinha um refluxo ácido, um refluxo não ácido, e quando a gente pega esse mapa, só para poder centralizar, o primeiro objetivo, tempo de exposição ácida para esse paciente. O tempo de exposição ácida para o paciente estava acima de 18, tá aqui, saiu do lugar errado, tá? O Demister, para a gente, quando já tem um tempo de exposição ácida acima de 6, já é um diagnóstico de certeza da doença do refluxo. Então, o Demister fica até um pouquinho de lado nesse momento para a gente. Mas quando a gente olha a impedância para esse paciente, ele teve um total de 69 episódios de refluxo, tá? Mas o que é o principal, Luiz? Assim, os episódios de pirose e de regurgitação não tinham correlação com episódios de refluxo, nem ácido, nem tão ácido. Então, o paciente tinha um refluxo gastroesofágico patológico, biposicional, porque ele estava, tanto foi ortostático quanto foi deitado,
fez o diagnóstico de certeza, Luiz, para a doença do refluxo, mas tinha uma correlação sintomática negativa. Então, diante disso, eu vou chamar todos vocês de novo, assim, o que vocês fariam? Trocariam o IBP? Pensando em refratariedade, trocariam de classe medicamentosa? Encaminharia para investigação cirúrgica? Encaminharia para uma equipe multidisciplinar? Adotaria uma conduta A, que é a troca do IBP, e a D, que é a equipe multidisciplinar, pensando nessa multivariedade da doença do refluxo, já que nós estamos diante de um paciente que não estava respondendo ao IBP, mas nós temos uma comprovação que ele tem um diagnóstico de certeza da doença do refluxo, tá? O que vocês acham? Carla, Viebig, Jofre, qual a opinião de cada um de vocês? Quem gostaria de se manifestar? Vamos por ordem, deixar as damas primeiro, né? Carla? Nossa, rainha. Bom, na verdade, a gente tem que lembrar aquela questão da gente olhar o paciente como um todo, né? Um paciente que está apresentando aí, como o Fábio mostrou desde o começo, um quadro de estresse muito grande, um quadro de ansiedade, o workaholic, muito preocupado com o trabalho, com tudo. Então, assim, eu ficaria na dúvida se esse paciente realmente apresenta um quadro de refratariedade, né, ao uso do IBP, ou se esse paciente tem algum fator a mais que poderia estar trazendo um componente aí funcional para essa doença do refluxo já diagnosticada, né? Então, eu inicialmente pensaria numa conduta A e D, né? Uma equipe multidisciplinar para pensar numa possibilidade de avaliar melhor a qualidade de vida, alimentação, enfim, uma série de coisas, e talvez pensaria num tratamento melhor, melhorar o tratamento com o IBP para esse paciente. É isso que eu pensaria. Melhorar, rever como ele estava usando, se ele estava usando de forma adequada, na dose adequada, rever realmente o tratamento. De cara, não indicaria cirurgia, e se fosse para comprovar refratariedade do IBP, eu primeiro precisaria fazer tudo isso daí que eu falei para vocês. Aí depois eu pensaria em uma investigação de refratariedade, mas a princípio, com isso que a gente já tem, eu não de cara não indicaria, porque é um paciente que, apesar do diagnóstico da doença do refluxo, ele é um paciente que não apresentou uma coincidência, né, do ponto de vista de sintomas e PAS-IS, né, índice de sintomas e probabilidade de associação de sintomas negativos na impedância pH-metria, não é isso, Fábio? Isso, Carlinha. E é interessante assim, Jofre está certo, né? A nação da rainha Carla é um caso sério. Quando ela concorda e muitos concordam com ela. Carlinha, 65% da nossa audiência concordou contigo. Realmente trocaria o IBP, escolheria um IBP e encaminharia para uma equipe multidisciplinar. E foi assim que a gente fez. A gente encaminhou para uma equipe nutricional que a gente trabalha junto conosco, fizemos um estímulo para a mudança de vida. Eu acho que a gente tem que ressignificar todo o nosso paciente quando entra com uma perda ponderal, fazer atividade física e prescrevemos o pantoprazol magnésio, tá? 40 miligramas 2 vezes ao dia por 8 semanas, reduzindo depois disso para 1 semana, quando ele voltasse para o consultório, para a gente poder estar tendo essa observação. Organizamos a melhor forma correta para se fazer o uso do IBP, lembrar que o IBP é uma prodroga, então ela precisa, primeiro, ela tem um tempo de maturação de 3 a 5 dias. Então, depois disso, ela com 5 dias já consegue ter um platô. Quanto maior for a eficácia desse BP, quanto maior a segurança, quanto maior for a origem desse BP, então a gente aconselha vocês não usar o IBP manipulado, que realmente a gente não tem como ter o controle da origem desse IBP. A gente consegue ter, da escolha, que nem todos os IBPs são iguais, a gente consegue encontrar uma medicação que tem uma linearidade melhor na absorção, e quanto maior for o pKa, então a gente vai conseguir fazer com que aquele IBP tenha maior
concentração na parte final do canalículo. E é importante isso porque a bomba ela tem que estar ali pronta, tem que estar ali pronta para ser conjugada, e aquele BP para ser protonado, e o principal, para a gente poder ativar essa bomba e fazer o seu bloqueio. Esse bloqueio é um bloqueio reversível, que a gente vai ter durante as 24 horas, mas parte dessas bombas não vão ficar ligadas. E aí é interessante a gente poder realmente conhecer cada medicação, cada paciente, cada necessidade, porque a gente pode escolher. Então, pode escolher aquela melhor droga, a droga que tem a maior concentração, que vai oferecer um maior perfil de segurança para o paciente, e o melhor, vai oferecer também um controle sintomático, tá? Introduzimos alginato, pensando que esse paciente tinha essa pequena hérniazinha, Carla, e a tal, então o paciente poderia estar fazendo ali algum efeito do sobrenadante, algum efeito da bolsa ácida, essa área onde não conseguiria fazer um bloqueio ácido eficaz, esse pequeno segmento, e aí poderia estar fazendo um estímulo para a doença do refluxo, mantendo os sintomas, e lembrando que o sintoma não estava correlacionado com a expressão ácida, com a presença do ácido. O paciente poderia ter e pode ter o fenótipo da doença do refluxo, então o paciente pode ter a doença do refluxo realmente constatada e pode ter uma expressão funcional. Então a gente prescreveu buspirona, pensamos na síndrome da ansiedade como um transtorno de ansiedade generalizada para esse paciente e encaminhamos para o acompanhamento com a psicologia. Tá? E lembrar sempre que a doença do refluxo é um estado de arte. Nem todo paciente que vai chegar vai ser fácil no nosso consultório. A gente tem que olhar todos esses sintomas. Não é só passar um aparelho de endoscopia, tirar, porque 30% só dos nossos pacientes vão apresentar lesões esofágicas. Então, a gente tem que ter, além de um diálogo, o poder da empatia e o poder da investigação. Tá? Mas nosso paciente nos abordou logo de imediato e perguntou por quanto tempo que eu teria que usar essa família do omeprazol. Advogado criminalista, começou a levantar a voz, ficou preocupado e começou a falar: o senhor sabia que ele tem um risco de um câncer, de demência, de diabetes, de anemia, de perda renal e tudo mais, falou um monte de coisa. O cara já sabia de tudo, sabia mais do que eu até. E eles não funcionavam. Então, assim, algo muito importante, muitas vezes a gente acha que o IBP não funciona, ou o IBP está insuficiente, ou a gente está com o diagnóstico errado. Então, a gente pensando nisso, a gente trouxe para vocês a expressão do que seria mitos e fatos, porque muito do que a gente aparece nas nossas redes, aparece na rede para o paciente, a internet também tem um lado ruim, traz informações assim pancadas. Então, nós estamos diante de um inimigo, nós estamos diante de uma droga feia, como saiu um artigo agora, muito interessante, que ele fala, é o bom, é o ruim e o feio. Será que a gente está diante de uma droga feia que está com tanto tempo? Quando a gente começa a observar todos os efeitos adversos com o IBP, pode cair unha, cair cabelo, pode cair dente, temos que ter cuidado porque os artigos saem a todos os momentos. Então, assim, pensando num cara como esse, assim, é um cara como o Vitório, um cara todo assim elegante, tomando uma xícara de chá do meu lado esquerdo, ou Galvão, que está do outro lado da Índia, nesse momento montando mega serviço de endoscopia de motilidade na Índia, que vai interligar o Brasil à Índia, do cara de preto. Então a gente nunca sabe. Então, como o Viebig falou, foi uma droga que revolucionou o nosso tratamento. Mas é a quinta droga mais prescrita do mundo. Eles estão entre as principais medicações. Um trabalho muito brilhante que colocou em cache, assim, quais são realmente os efeitos e a perspectiva do tratamento para a doença do refluxo, tá? Ele trouxe que 10 a 15% dos adultos têm usado IBP no último ano, 8 a 10 estão usando nos últimos 30 dias, então é uma expressão muito grande e parece cada vez mais haver dentro da nossa literatura, dentro da nossa internet, uma preocupação. O que será que está acontecendo com nossa rede científica ou com nossos pacientes? Será que a gente não está detectando isso? O que devemos fazer? Então, a gente coloca sempre isso em perspectiva e traz para vocês, porque nossos trabalhos têm determinadas limitações. Os pacientes que usam IBP geralmente são mais velhos, eles têm muito mais comorbidades, são mais propensos a serem hospitalizados e essas são muito mais longas e de alta severidade, tá? A cada categoria concebível, o IBP, aqueles pacientes, eles são mais doentes. Então, é um desafio que segue sempre para a gente, porque as diferenças não conseguem ser mensuráveis, você não consegue muitas vezes ajustar
para diferentes fases disso aí. Então, a gente tem uma confusão residual. Isso levanta cada vez mais a possibilidade de aumentar a força de associação de IBP com um mau evento, tá? Mas quando a gente conjuga tudo isso, dados de grandes proporções, as associações observadas são fracas, pequenas quantidades de confusão residual podem criar falsas associações. Nós temos alucinações científicas, como a gente pode debater com o Vitório, que é nosso cientista aqui do IBP. Então, a gente tem que compreender essas limitações, porque os estudos que apresentam efeitos adversos são geralmente realizados por recuperação de dados retrospectivos, a partir de sistemas de hospital e de seguradora. Simplificando, o pesquisador compara um mau resultado Y e entre aqueles que receberam IBP com a taxa entre aqueles similares que não o fizeram. Então, assim, será que realmente a gente está diante disso? Então, o VIEBIG trouxe para a gente uma enquete, assim, meus amigos. Ele perguntou para todo mundo que algumas das patologias possivelmente associadas ao IBP de longa data, qual que vocês acham que não vai estar associado, tá? Aí eu chamaria VIEBIG, chamaria Vitório para esse debate. Será que a infecção por Clostridium difficile está associada ao IBP? A osteoporose com fratura de quadril, a psoríase, pólipo de células fúngicas, pneumonia comunitária adquirida? Vitório, VIEBIG, compareçam ao nosso circuito de debates, expressem um pouco do que vocês acham disso daí. Como eu fiz a pergunta, eu faço questão de escutar o Vitório. Eu que queria passar para você. Na verdade, nós temos o próprio IBP, com a sua ácido redução, ele fez com que nós conhecêssemos melhor a doença do refluxo gastroesofágico. E a partir daí, nós podemos ver que algumas coisas mimetizam, como já foi falado aqui pelo Fábio. E é uma das medicações mais usadas no mundo, e aí começa a aparecer as coisas. Ele pontuou bem o grande problema da relação do IBP com os efeitos colaterais, o tipo de trabalho, né? Então, é natural que algumas dessas alterações são próprios da molécula, como a cefaleia, e algumas são relacionadas à própria inibição ácida. Por exemplo, a gente sabe, né, do ferro, da vitamina D, da vitamina B12, zinco, magnésio e etc. Então, a maioria dos trabalhos, eles têm vieses e não conseguem ser robustos. Mas, por exemplo, o magnésio é uma coisa já bem provada e ela é uma indicação para suspensão da medicação. Enquanto você estiver usando, você não consegue corrigir. Como também só tem duas indicações de suspensão, que é o magnésio e a nefrite intersticial, ou antigamente nefrite túbulo intersticial. Então, de alguma forma, ele realmente altera um pouco a microbiota, mas a SIBO mesmo, supercrescimento, ele é muito, muito raro. Assim como o osso, pneumonia, demência, alteração cognitiva, os trabalhos têm vieses que não representam necessariamente um efeito colateral da medicação. Então, a gente vendo aqui, né, pneumonia pode ser pólipo, Vitório, ó, aqui a plateia colocou 68% como psoríase, que eles acham que não tem nenhuma correlação. E aí, VIEBIG? Concorda com a plateia? 68% diz que não tem, os outros todos podem ter associação. Concordo, mas eu coloquei aí de propósito, lembrando que recentemente nós publicamos no Arquivos de Gastroenterologia o trabalho do Dr. Shiliomo Zaterka, mostrando a eficiência do IBP no tratamento da psoríase. Portanto, está aí um
uma coisa que tem que ser revisitada, né? Foi um estudo bem feito, com, se não me engano, 10 ou 12 pacientes, tá? Que foram acompanhados e que melhoraram muito da psoríase com IBP. Isso aqui foi só para lembrar que nem sempre só para ites pode ser usado o IBP. Tem outras indicações ainda que a gente não sabe. E realmente não existe uma evidência científica maior, existe uma evidência teórica que você poderia ter uma diminuição da microbiota, um aumento da microbiota patogênica, vamos assim dizer, uma vez que você perderia o filtro gástrico, né? A gente sabe que os IBPs, eles não funcionam o tempo todo no mesmo nível, eles são excitados pela alimentação, né? E aí sim você tem um bloqueio mais importante da acidez gástrica, né? Enfim, então, fica aí a discussão das possibilidades, mas como o Vitório falou muito bem, não existe uma evidência 100%, né? E me chama a atenção nesse caso, sempre me chamou desde o começo, né? Que esse é um paciente que tem síndrome do refluxo e mais alguma coisa. Essa que é o feeling da gente, né? Como você falou, vai para uma equipe multidisciplinar, vai mesmo, tá certo? E na verdade, eu acho que no final você vai revelar aí que se funcionou alguma coisa para ele, funcionou a interação médico e paciente no sentido de orientação do restante do ecossistema dele. Vamos em frente. Vamos lá. Então, assim, o que vocês colocaram, realmente, a literatura está trazendo de forma mais consistente para a gente esse trabalho apresentado pela AGA em 2017, onde mostrou que realmente a maioria dos trabalhos eram observacionais, tá? E a associação, a qualidade de associação, todos, vocês podem observar do lado direito daqui, eram muito baixos realmente para isso, tá? Quando a gente olha aquilo que a gente colocou, será que ele é um inimigo ou será que ele é um amigo? Esse artigo, de forma, o Chiavalli traz para a gente o que realmente traz de associação mesmo, pólipo de células fúngicas, que tem uma evidência forte, tá? E ele tem uma consistência nas suas evidências, mas os outros podem acontecer, que aí traz, assim, infecções bacterianas, como o Vitório colocou, a nefrite intersticial de forma aguda e junto com a colite microcítica. Mas, assim, sempre, pessoal, de forma moderada. Isso chama atenção porque os trabalhos, eles se mantêm nessa luz e cada vez mais que a gente observa todos eles buscando evidências, as evidências são muito fracas. E aí, são muito baixas essas evidências. A gente volta lá em 1965 e lembra das teorias do Rio, onde a força de associação passa pela plausibilidade, temporalidade, consistência, especificidade, gradiente biológico, a coerência e evidência experimental e a analogia. Então, a gente falar disso é a gente pensar, será que realmente nós estamos podendo associar o nosso IBP adequadamente? Será que nós temos como colocar isso de fato? Será que a causalidade está diante das nossas mãos, diante dos nossos pés, do nosso caminho, e a gente vai poder falar para o paciente que realmente está com causa e efeito? A maioria das evidências relacionadas à segurança do IBP baseia em mecanismos biológicos extremamente plausíveis. A maioria dos estudos disponíveis são principalmente observacionais e retrospectivos. As múltiplas informações obtidas em bancos de dados que não podem fazer um desempenho para avaliar questões de segurança. Então, que caminho seguir, amigos? Será que nós estamos diante de seres, assim, muito parecidos? Será que todos nós somos iguais? Será que não existe nenhuma teoria da causalidade? Será que esse ser que está na nossa frente, um pouquinho mais de laranja, realmente ele é um laranja? Ou ele está sendo um reflexo desse ser iluminado daqui? Por isso, quando eu fico muito próximo do Viebig, minha pele melhora, meu rosto melhora, eu quero ficar perto dele. É porque eu sou bonito ou porque eu estou ao lado de Viebig? Eu acho que é porque eu fico ao lado dele sempre. Então, eu sempre me sinto
muito esse laranjinha perto desse ser iluminado todo de amarelo aqui, tá? E isso daí, eu gostaria de saber de todos vocês. Desses eventos, possivelmente associados ao uso prolongado ao uso prolongado do IBP, na prática clínica de cada um de vocês, da nossa audiência que está espalhada por todo o Brasil, hoje nós estamos frenéticos, muito bem, graças a Deus, e o que vocês têm observado? Infecções pelo Clostridium, osteoporose, fratura do quadril, SIBO, pólipos de células fúngicas, pneumonia comunitária adquirida. Jofre, me conte aí, Jofre e Luizinho, que fazem muita endoscopia. Qual a experiência de vocês, meus amados? O que vocês têm observado nisso daí? Luizinho trabalha também junto com o Jofre com endoscopia bariátrica ou com grupos de cirurgia bariátrica, então pegam muitos pacientes com SIBO, lembrando do nosso Álvaro, que está aí na nossa audiência, a nossa amiga Adélia Bravin, que é apaixonada também por SIBO, está com a gente nessa audiência. Me contem a experiência de vocês na prática. Não vamos falar de literatura, quero saber de prática clínica. O que vocês têm observado? Luizinho, Jofre? Boa noite a todos aí, boa noite, Fábio, parabéns pela síntese, capacidade de síntese aí, e muito interativo, muito bom essas perguntas, professor Viebig que está aí conosco, Vitório, Carla, Luiz, meu amigo. Bom, com relação à prática clínica, realmente, o que, dentre as opções, o que mais comumente a gente observa realmente é o achado endoscópico de pólipo de glândulas fúngicas, né? Realmente, ao longo de toda a minha carreira, a colite pseudomembranosa, que foi diagnosticada, na maioria das vezes associada ao uso de antibióticos, osteoporose e fratura de quadril, como você mesmo falou, o paciente, ele tem uma osteoporose fisiológica, o idoso, ele usa IBP para proteger de outras medicações, então é muito complicado você conseguir associar isso ao uso do IBP. O supercrescimento bacteriano também é uma entidade que a gente diagnostica com frequência e, na nossa experiência, ela está mais ligada aos sintomas de intestino irritável, como flatulência e tal, e na maioria das vezes não tem correlação com sintomas esofágicos ou uso prévio de IBP. E pneumonia também, eu acho que é muito complicado você conseguir, você diagnostica uma pneumonia ali e falar que foi por causa do IBP. Então, na minha opinião, isso, sem dúvida, é um achado endoscópico inocente de pólipos de glândulas fúngicas que nem todas as vezes precisam de fazer polipectomia ou alguma coisa se você já tem um diagnóstico. Então, eu acho que é por aí. Luizinho, sua opinião, querido? Realmente. Concordo totalmente com o Jofre. O pólipo de glândula fúngica, a gente vê essa associação, essa clara associação na nossa prática clínica, que inclusive quando a gente suspende os IBPs, há uma tendência de diminuição, desaparecimento desses pólipos, porém, como nós sabemos na literatura, são pólipos que não malignizam, né? Não demandam segmento endoscópico, então os riscos e benefícios, nesse caso, do uso crônico do IBP, pesa muito mais a favor do benefício, né, visto que o indivíduo manter uma doença do refluxo crônica, ele pode evoluir, às vezes, até para lesões pré-neoplásicas, como o esôfago de Barrett. Os demais achados, que a gente vê essa fraca ou moderada associação na literatura, eu, particularmente, nunca tive nenhum caso que eu associei ao uso do IBP. Então, pólipo de glândula fúngica, eu acho que deve ter sido a maioria do que o pessoal respondeu, que a gente claramente vê essa associação. 92, Luizinho, vamos lá, tem muita coisa para a gente poder fazer, vocês estão fabulosos. Deixa aqui a nossa homenagem, tá, a todos nós que fazemos endoscopia. É a semana de prevenção para o câncer do câncer de estômago, então a FBG está liderando, transformando essa nova fase agora. Temos no Setembro Roxo, eu estou aqui vestido de roxo, todo de roxo, em homenagem ao nosso querido Décio, esse ser humano que nos ajuda, estimula o circuito de debates, ele, Zateca e o Viebig. Sem esses três,
jamais seria possível que a gente estivesse aqui. Então, só temos que agradecer e valorizar tudo que eles fazem pela gastroenterologia. E falando de câncer gástrico, vamos pincelar algumas coisinhas assim. Os estudos epidemiológicos realmente recentes relataram a associação. Pegar aqueles estudos lá coreanos, os estudos que vieram da medicina oriental, que graças a Deus o professor Zateca entrou, né? Não foi, Ricardo, assim, trouxe aquele comunicado, aquela calma pela sociedade de gastro, porque parecia que estávamos ali produzindo câncer sem parar, e não era a nossa realidade. No entanto, os efeitos dos IBPs, do desenvolvimento de condições pré-malignas, assim como a gastrite atrófica, a metaplasia intestinal, ainda são totalmente desconhecidos. Enquanto isso, vários outros estudos experimentais demonstraram um efeito do IBP na redução da quimiorresistência. Por incrível que pareça, aquilo que se falou, o Viebig trouxe, olha, o IBP pode ajudar na psoríase. Os estudos mais novos mostram que o IBP pode ajudar nessa transformação celular, que pode melhorar a resposta do câncer ao quimioterápico. Maravilhoso. O IBP pode desempenhar, então, um papel duplo. Ele realmente pode ser o amigo, o inimigo. Eu prefiro achar que ele é um amigo, eu fico com essa amizade dele o tempo todo. Mas é lógico, assim, é fisiológico a gente pensar que pode aumentar a quantidade de gastrina, tá? Pode aumentar a hipoatividade, a hipoacidez desse estômago, isso vai fazer uma hiperplasia de células enterocromafins, mas também tem um turnover vacular da TPase, que isso pode melhorar muito mais essa receptor dos stem cells. Isso pode melhorar a resposta. Então, o racional disso, o nosso IBP, quando utilizado também durante o paciente em tratamento do câncer, pode melhorar. Falando um pouquinho da SIBO que vocês colocaram, a crescente corpo de evidências traz que o IBP, quando a gente perde esse filme, você pode fazer uma mudança da microbiota intestinal, você pode fazer realmente dentro do próprio estômago uma gastrite atrófica ascendente, o pH, pode fazer com que o H. pylori migre. Então, é importante fazer a biópsia gástrica para a gente poder realmente pensar num tratamento a longo prazo, tá? A gente pode sempre pensar nesse paciente perdendo esse biofilme realmente uma migração. E essa migração não tem uma relevância funcional induzida ainda. Não temos isso como vocês falaram, meus amigos. Os trabalhos mostram que pode acontecer, mas ainda não sabe que ponto isso pode levar para o paciente. Então, estudos maiores, controlados, prospectivos, serão necessários para a gente realmente falar se essa desbiose, se essa SIBO, se essa enterite realmente vai ser evidente e vai ser marcante como qualidade de vida e como doença no nosso paciente. A hipocloridria gástrica associada ao IBP, então a gente pode imaginar, será que se a gente colocar um determinado probiótico no tratamento prolongado, a gente vai conseguir modular essa flora nova intestinal, já que a gente vai possibilitar que ele entre de forma mais adequada? O IBP poderia ser um canal até de mobilização. Coisas para o futuro, para a professora Maria do Carmo e Barbucci discutirem, debaterem, trazerem para a gente que essas estratégias precisam ser comprovadas, mas talvez possa até ser o futuro. E algo, falando sobre demência também, eu pincelei esse artigo, algo muito interessante, a literatura está começando a mudar, realmente a constatação, essa meta-análise de 6 estudos, trazido por Lee, ela mostrou para a gente que não houve associação significativa entre o uso prolongado e a demência. Ainda bem. Então, assim, eu uso IBP, não vou ficar demente tão rápido, não vou ficar gogó. Esse estudo foi maravilhoso. Esse estudo trouxe um efeito de segurança. Estudou-se em torno de 440 mil pessoas que estavam ali acompanhados por uma central de saúde. E o que se mostrou? Que não houve uma associação entre mortalidade em um uso, em acompanhamento de mais de 3 anos para essas pessoas, tá? Com o uso do IBP. Isso, 440 mil pessoas. Agora, e algo mais veio logo depois disso daí, porque tinha um viés protopático disso daí, porque muitos pacientes que estavam internados de forma recente, o que eles fizeram? Acompanharam durante 10 anos 1.900.000 pessoas, e o melhor, todos idosos. Esses idosos tinham sempre a possibilidade de ser acompanhados e avaliar o risco de morte paralela ao uso do IBP, em uma análise de regressão. Quando eles colocaram isso, eles utilizaram o viés protopático e fizeram a janela, tiraram tudo aquilo que estava acontecendo do logback de 90 dias. Isso
trouxe, não houve associação de mortalidade associada ao uso prolongado do IBP, 1.900.000 pessoas. Então, trazendo isso, senhores, quais são as indicações definitivas que vocês hoje adotariam com segurança para o uso prolongado do IBP na sua prática clínica? O que vocês acham? Para o tratamento de esofagite erosiva grau C, grau D, prevenções dessas recidivas, para o tratamento de esofagite eosinofílica responsiva ao IBP, sintomas secundários ao refluxo laringofaríngeo, síndrome de Zolling-Ellison, uso prolongado de DINES com episódio recente de sangramento e esôfago de Barrett. Eu gostaria de ouvir a opinião de todos vocês, amigos. Temos pessoas acompanhando para a nossa plataforma do celular, plataforma do computador, quando a gente, daqui a pouco, vamos associar o quanto que a gente está conseguindo ter de alcance de todos vocês, de todo o Brasil, estar conosco nessa noite. Muito obrigado por compartilhar. Carlinha, se você tiver depois algum tipo de site, pode trazer para a gente, tá? Quem gostaria de falar um pouquinho disso daqui? Viebig, Luizinho, o que você vê? Olha, Fábio, nesse grupo de pacientes aqui, realmente um grupo que eu com certeza usaria o IBP prolongadamente seria os indivíduos que fazem uso crônico de anti-inflamatório, OAS. Perfeito. E tem esôfago de Barrett, porque, né, ou seja, letra E, porque a gente sabe que o esôfago de Barrett, a gente tem, de alguma maneira, manter a doença do refluxo controlada, para tentar inibir a progressão para displasia e até um adenocarcinoma esofágico, e o uso crônico de anti-inflamatórios, não esteroidais e AS, ele vai aumentar o risco de sangramento digestivo. Então, essa letra E, não há dúvida. As demais, existem discussões, por exemplo, na síndrome de Zolling-Ellison, se a gente detectar onde está o tumor, né, ele é passível de ressecção, grau C e D, se o indivíduo estiver já controlado e com as medidas alimentares, comportamentais estiver bem, você pode usar de maneira intermitente. Então, na minha prática, realmente o grupo que eu bateria o martelo, sem dúvida alguma, uso prolongado, é a letra E. E que você não usaria? Só chamando a atenção, Luiz, qual que você não usaria IBP? Desculpa, nossa. Pegadinha, o que você não usaria? Eu estava tão concentrado como se fosse, você me desculpa. Na verdade, Luiz, na verdade, o professor Viebig, ele está fazendo uma votação e está sabendo como é que nós estamos aqui, entendeu? Ele está nos observando tudo. Todo isso aqui, quem fez foi ele que é malvado. Tá certo. Mas a esofagite eosinofílica responsiva ao tratamento, nós sabemos que existem vários tipos de tratamentos, inclusive alimentares, né? A suspensão dos alimentos mais alergênicos. Então, a letra B não seria um que eu usaria continuamente, não. Eu optaria por essa daí. É interessante, assim, Luiz, assim, é uma coisa que bate, às vezes, no nosso consultório. Essa pergunta a gente trouxe justamente por isso, porque você retrata, assim, a grande maioria, às vezes a gente para, eu posso realmente manter o uso, eu estou seguro de manter o paciente em uso prolongado, porque é muito importante a gente conhecer isso. Eu estou usando o IBP com qual objetivo? Eu acho que a gente está agora nessa fase, passando pela segurança, agora vamos falar objetividade. Nós estamos com o objetivo de cicatrizar, de melhorar a qualidade de vida, ou nós estamos com o objetivo de curar e de manter uma lesão sob controle, tá? E aí, interessante, Luiz, olhe o empate técnico. Todas tiveram empate técnico, meu irmão, batendo em 20. É incrível, bateu a trave assim, com uma audiência toda. E eu vou trazer para vocês alguns estudos, assim, o Chiavalli trouxe em 1917 uma coisa, que ele fez uma revisão sobre o uso apropriado a longo prazo. Ele trouxe para a gente que o esôfago de Barrett
quando não está na fundoplicatura, tá? A cura e a manutenção da esofagite erosiva grau C, grau D, por alta recidiva que ela apresenta e pela chance de uma progressão, você faz o uso prolongado com segurança. A esofagite eosinofílica, quando responde, você pode manter essa medicação, tá? A úlcera péptica, como você falou, sempre casos selecionados, com os Olling-Ellison, o uso crônico de Dynes, tá? A doença do refluxo com sintomas frequentes, mas a doença do refluxo supraesofágica não, Luiz. É incrível que pareça, assim, a gente não consegue dar uma associação para o uso prolongado. Eu acho que a gente tem que pensar que a doença do refluxo supraesofágico é pontual. A gente tem que estar ali responsiva, tem que tirar o efeito pontual daquele paciente. O uso crônico de Dynes, não esteroides, com episódios de sangramento, é importante a gente lembrar disso, que muitos pacientes saem do hospital, está usando o Dyne por uma alteração do joelho e já vai começar logo a utilizar. Calma, vamos pensar. Terapia antiplaquetária em pacientes com alto risco de complicações gastrointestinais com idade maior do que 65 anos, com uso concomitante com corticosteroide ou antiagregantes, tá? E a esteatorreia refratária, reposição de enzima para o pancreatite crônica, é uma outra associação, e uso inapropriado. Esse trabalho de 2018 fez uma revisão assim sobre tudo isso que a gente poderia estar fazendo, e foi uma revisão muito boa, recomendo a todos a poderem dar uma olhada, para poder fazer um organograma que muitos dos nossos pacientes com doença hepática crônica, lembrando do Fabinho, me mandou uma mensagem, mandou um artigo hoje para eu poder ler hoje nos 45 minutos do segundo tempo. O Fábio é um hepatologista que trabalha com a gente, e para eu poder apresentar aqui hoje. Falei, calma, Fábio Louriani, da Bahia, são dois cientistas que a gente tem aqui. Vou olhar, mas com calma, respondo para vocês. O diagnóstico errado do distúrbio do ácido. Isso chama atenção, Luiz, que a gente está com uma marca, desde o estudo do LOPA, que me deixa intrigado, falando que 30% dos pacientes não respondem ao IBP, o IBP deixou de ser a superdroga, não serve mais para a maioria desses pacientes. O que está acontecendo? O que está mudando? Eu tenho minha opinião forjada ao lado do professor Viebig, que nós estamos cada vez mais com síndromes de hiperatividade, hipervigilância, hipersensibilidade. A gente trouxe aqui maestros da relação médico-paciente que nos mostram cada vez mais que o nosso paciente está desenvolvendo, entre aspas, uma fibromialgia dentro da luz esofágica, que diante dos nossos olhos a gente não está vendo, e a gente está só achando que IBP vai ser responsível. Eu lembro como hoje, quando eu tinha meus 2 anos de medicina, que tinha uma frase que não sabe o que tem, mete Cortem. Então, será que a gente está fazendo a mesma coisa? Chega no nosso consultório, a gente não sabe o que tem, não tem tempo para poder conversar com o nosso paciente, IBP para ele para ir para casa, tá? Então, o uso excessivo na dispepsia funcional, a profilaxia de úlcera de Stés na UTI, a ingestão isolada de corticosteroide. Muitos dos nossos pacientes estão tomando corticosteroide, estão tomando IBP. Não precisaria estar fazendo isso, tá? Uso de Dynes, COX, em pacientes menores que 65 anos, sem nenhum efeito, não precisaria, não tem dados na literatura para tal. A prescrição e a continuação do IBP, iniciados inadequadamente após a alta. Muitos dos nossos pacientes começam a droga dentro do hospital e permanece para fora do hospital, tá? A heparina de baixo peso molecular, varfarina sozinha, sem fatores de risco, não teria um sentido. O uso da ticlopidina, clopidogrel, isoladamente, sem outros fatores de risco, tá? Então, esse termo da desprescrição, como, quando, que ponto, quando é que a gente vai fazer isso para os nossos pacientes? Deve ser um processo planejado, supervisionado, de educação, não só de educação. Acho que nós estamos aqui hoje também com a missão para poder trazer para os nossos colegas segurança em utilizar o IBP, uma droga segura, mas também a desprescrição, que pode não está sendo feita de forma benéfica para o paciente ou está causando algum outro dano, ele pode ser feito uma substituição por alguma outra estratégia farmacológica. Então, a gente tem que pensar numa redução gradual para a menor dose possível e, posteriormente, até dias alternados. Lembrar do efeito do rebote ácido. Muitas vezes, a gente libera o nosso paciente usando 2, 3 meses com IBP, quando o paciente termina a medicação, doses altas do IBP, o paciente tem um rebote ácido, retorna com sintoma muito mais intenso.
Primeiro, o paciente vai trocar de médico porque vai achar que aquilo de médico não funcionou, está perdendo, ele está pior do que antes e vai estar pior do que antes. Então, tem que estar alertado com relação a isso. Conscientizar para medidas higienodietéticas, a perda de peso está diretamente relacionada com esse controle. O uso de bloqueadores histamínicos, alginatos, sucrofatos, como ponte. Então, vamos buscar isso para os nossos pacientes. O uso conforme demanda, o uso por período suficiente para alcançar a resolução, mas sempre com a retirada gradual, tá? Esse guideline canadense trouxe para a gente, assim, uma organização de como pensar sobre IBP. Então, sempre perguntar, o paciente chegou, por que ele está usando o IBP? Tá? E daí vai passou por uma endoscopia, teve uma úlcera hemorrágica, teve alguma doença crônica, está por azia, está com dispepsia, qual o motivo do IBP? E a gente consegue separar por grupos disso daí. Se você tiver o esôfago de Barrett, uso crônico de Dines, Luizinho, como você falou, esofagite grave, história de sangramento, vamos manter esse IBP. Mas se o paciente, por um acaso, tiver uma indicação desconhecida, vamos reduzir a dose para poder observar, se for o caso, dar um passo atrás, reestuda esse paciente até suspender sob demanda. Se o paciente tiver esofagite leve e moderada, vamos fazer uma diminuição progressiva para poder compreender esse paciente adequadamente, tá? Se o paciente tiver outros sintomas que, digamos que é só sintoma digestivo superior, assintomática mais de 3 dias, vamos fazer uma desprescrição. E aí vamos fazer umas formas de suspensão de forma gradual e observar. Esse paciente vai ter queimação, vai ter regurgitação, vai ter dispepsia, esse paciente não vai ter perda de peso, não vai ter perda do apetite, o paciente não vai ter agitação, as medidas comportamentais estão funcionando, o manejo acidental está sendo muito bom, e aí depende, como o VBIG falou, relação médico-paciente. A gente vai sempre pensar nisso, tá? E lembrar que podemos sempre voltar ao IBP, então temos que ter essa facilidade. Então, essa segunda etapa eles colocam para a gente 3 termos importantes, que eu acho que a gente não é um termo frequente para a nossa tradução brasileira, tá? O uso intermitente para o canadense é a ingestão diária por um período pré-determinado, geralmente de 2 a 8 semanas. Qual o objetivo? Visar reduzir os sintomas e a cura de lesões esofágicas após a sua recidiva, tá? O uso sob demanda seria uma ingesta diária até a resolução dos sintomas. Então, aquela opção da gente poder utilizar o IBP um dia só, no final de semana, lembrando que o IBP precisa de 5 dias para ter um efeito mais eficaz. Então, talvez essa não seria uma prática tão adequada. Se a gente for usar sob demanda, use até melhorar o sintoma, seguida por interrupção do remédio até o retorno sintomático. Isso faz um ciclo. Isso a gente pode adotar como um ciclo para os nossos pacientes. O uso de dose mais baixa possível, com a redução da dose padrão até uma dose de manutenção. Então, seguindo isso, meus amigos, a gente traz, assim, sempre essa possibilidade que a conscientização profissional de saúde para possíveis preocupações pode ajudar a promover a melhor captação de cada paciente. É uma decisão de continuar, de reduzir, de descontinuar, é com base no equilíbrio do conhecimento sobre as indicações, sobre a eficácia e possíveis efeitos de risco para o uso prolongado e a suspensão também, tá? E isso é muito importante. Então, a gente tem que colocar um equilíbrio. E esse equilíbrio é a relação médico-paciente, como o professor VBIG trouxe para a gente. Então, pensar sempre nisso. Voltando para o nosso caso, para a gente poder agitar um pouquinho mais, aquele nosso senhor já está agora com 56 anos, ele veio em agosto de 2021, passou por algumas outras consultas, ele acompanhou o professor Joffre na sua rede social de fazer que como é o corpo forte, não segura qualquer alterações fracas, eu não lembro direito com isso, mas esse exemplo de como cuidar da saúde, como cuidar dos nossos pacientes, o Joffre é brilhante nisso daí. Ele perdeu, o Joffre, cerca de 4 pontos no IMC, ele já está com IMC de 27 agora. Ele veio, vamos lembrar, ele veio com um quadro de pirose de muito tempo. Aqueles que estão chegando aqui agora, um senhor que passou 10 anos buscando um diagnóstico de certeza, e a gente fez uma endoscopia, tinha uma esofagite erosiva grau A, tinha uma hernia tal por deslizamento incipiente,
fez uma manometria, só uma dissociação, mas não tinha nenhuma alteração na contratilidade desse esôfago, e o impedâncio mostrava que tinha um refluxo patológico com evidência de certeza, com o tempo de exposição ácida acima de 6, tá? Biposicional, mas não tinha correspondência sintomática, tá bom? O paciente, então, veio com piora, muito importante, piora nos últimos meses, passando a ser diária, acompanhada por uma regurgitação e eructação, mesmo usando o pantoprazol magnésio de 40 miligramas, tá? Então, usou uma droga melhor, uma droga muito mais eficaz, uma droga que traz para a gente uma segurança, é hoje uma das drogas mais seguras que a gente tem e mais conhecidas, né? Temos quantos e quantos anos utilizando o pantoprazol magnésio. Ele apresentou um quadro de COVID durante esse período, ficou com um quadro dispéptico, ficou com um quadro de uma distensão, empachamento, no pós-COVID. A gente sabe que o COVID pode apresentar sintomas digestivos e sintomas respiratórios. Eu costumo dizer que ele tira a tampa da panela de alguma coisa que está ali dentro. Então, a gente vai ficar de olho para nosso paciente. Ele relatava uma piora do quadro emocional, passando a apresentar quadros de pânico, de medo, com diagnóstico de síndrome do pânico, e ele passou a ficar em uso do escitalopram com a buspirona, feita pelo nosso psiquiatra. Aí eu chamo a atenção para vocês, amigos, que ele relata uma adesão ao programa multidisciplinar, ele passou a ter um quadro rigoroso, ele foi para a nossa endocrinologista, com a equipe toda da Mariana, da nutrição, que acompanha, a perda foi considerável, ele perdeu cintura abdominal, então isso foi consistente, tá? Mas assim, ele estava louco para perder peso, ele queria ficar bonito como os goianos. Os caras goianos são muito bonitos, então a gente baiano quer ficar como os goianos, né? Então assim, ele teve manteve hipertensão, está em uso ainda da losartana, dislipidemia, o uso do clopidogrel. A gente preferiu até naquela época o pantoprazol magnésio, porque ele questionou muito sobre o uso junto do omeprazol com o clopidogrel. Então a gente teve essa preferência por uma segurança, de uma das drogas que mais oferece segurança na metabolização e na polifarmácia do nosso paciente, tá? E quando a gente passa a olhar isso, eu trago para vocês, meus amigos, de novo, algumas perguntas para vocês. Jofre, esse cara que perdeu esse peso, trocaria o IBP por outro? Pensando em refratariedade, trocaria por outra classe, trocaria para um PICAPS, essa que tem agora a nova onda oriental que está chegando para a gente, encaminharia para a equipe cirúrgica, realizaria um estudo complementar com impedância, pH-metria, dose dupla e em uso do nosso medicação do pantoprazol magnésio, pensando nesse quadro de refratariedade, faria um tratamento empírico para SIBO? E aí, Jofre? Venha para a gente, querido. Jofre, Luizinho, Viebig, Carla, o que vocês acham? Carlinha, está na hora de você começar a falar, tá vindo para participar conosco, trazer sua experiência. Realmente esse paciente seu, ele é um compêndio, né, Fábio? Desde o começo, quando você estava apresentando o caso, que ele tinha... na verdade, ele tem uma síndrome esofágica, aqueles episódios de dor em aperto. Eu imaginei que ele fosse ter alguma alteração na motilidade esofágica, tipo espasmo. Não tinha, mas me chamava a atenção esse quadro de dor tipo aperto. Eu não estava confortável somente com o diagnóstico de refluxo. Esse diagnóstico de síndrome do pânico veio muito a calhar. Às vezes, uma coisa piora a outra, porque nós sabemos que, às vezes, a mucosa, o sintoma não está relacionado ao episódio de refluxo em si, mas aquela mucosa é uma mucosa inflamada, é uma mucosa que tem alteração das tight junctions, então é uma mucosa que está propensa a ter hipersensibilidade. Naquele paciente que já tem um estado hipervigilante, não é necessário somente o episódio de refluxo em si para dar sintoma, ele já tem um esôfago inflamado, né? Então, esse quadro psiquiátrico dele, que vem nesse estado de pandemia que nós estamos vivendo, síndrome de pânico generalizado, eu acredito que aí ele teve uma descompensação do quadro psiquiátrico depois do quadro de COVID, e eu acho que um estudo complementar de impedância pH-metria em dose dobrada de IBP, eu acho que é uma excelente estratégia, porque nós podemos mostrar para o paciente, porque muitas vezes o paciente ele tem resistência ao diagnóstico psíquico, ele tem resistência ao tratamento. Então, eu acho que um exame negativo, muitas vezes, ele é muito melhor do que um positivo para esse tipo de paciente. Então, a minha conduta, nesse caso, seria realmente um estudo complementar com impedância pH em vigência de IBP.
Jofre, 60% da nossa audiência, estamos amigos do Brasil todo, estou olhando aqui a relação, referência, em uma das plataformas, mais de quase 250, só na plataforma do celular móvel, fora dos computadores, tudo. Realmente é uma honra poder estar com todos vocês em todo o Brasil, podendo discutir, debater e trazer essa experiência daqui. E eles fizeram realmente a sua mesma opinião, Jofre. Eles não caíram naquela de falar, pô, vou mandar o rapaz para a cirurgia já de imediato. Dá um passo atrás. Vamos estudar nosso paciente adequadamente, tá? E aí, como um todo, eles fizeram essa mudança, e é uma mudança que a gente precisa ter em mente, porque o diagnóstico certeza pela monitorização divide em 2 grandes pontos. Aquele paciente que tem esofagite complicada, já tem um diagnóstico de esofagite erosiva grau C e grau D, Barrett ou estenose, é um paciente que com um diagnóstico de certeza da doença do refluxo. Ou aquele paciente que está com sintomas atípicos, ou aquele paciente que está em pré-operatório da doença do refluxo, seja por cirurgia, seja por endoscopia, sintomas recorrentes, persistentes, em uso do IBP após a cirurgia ou antes da cirurgia. A gente pode fazer a pH-metria em uso do IBP. Se tiver impedância, melhor ainda. Nosso objetivo, verificar a exposição ácida, foi aquilo que a gente fez lá atrás, tá? Mas esse nosso paciente, ele tem uma esofagite complicada? Não. Mas não tem esofagite grau C, grau D? Não, mas ele tem uma pH-metria positiva com tempo de exposição ácida acima de 6. Então a gente fez, Jofre, igual você nos recomendou, a impedância pH-metria, a gente trabalha com o mesmo protocolo, os centros do NAFAD têm essa mobilidade, todos nós trabalhamos juntos, então o paciente tanto faz, está em Goiânia, está aqui em Feira, São Paulo, qualquer lugar, a gente pensa muito parecido, e buscamos o diagnóstico de refratariedade. Aí sim, com o diagnóstico de refratariedade, para a gente poder tomar os condutos, os caminhos para que isso possa fazer. Fizemos de novo a endoscopia, o paciente estava muito sintomático, tá? Então a gente passou a ter, a esofagite estava grau A, passou a ter uma esofagite mais evidente, grau B, passou a ter uma área de maior irregularidade, hiperemia logo abaixo da erosão. A gente tem uma abertura da junção esôfago-gástrica evidente, aqui a gente sempre utiliza o NBI para poder acompanhar esses casos, tá? A impedância pH-metria, senhores, passamos a observar que tivemos várias correlações sintomáticas, podemos observar que tinha o refluxo, de novo mostrando para todos os nossos colegas a maravilhosa imagem da impedância nacional da LACER, tá? No qual a gente consegue observar que temos uma ascensão, isso aqui como um efeito pirâmide, um refluxo sobe, atinge a parte alta do esôfago, depois faz o clareamento, depois sobe de novo, o paciente faz 2 episódios de refluxo, naquele momento o paciente teve um outro episódio de gás, subindo, faz o clareamento e não houve queda do pH. Então, isso daqui acaba que a gente fez e se repete ao longo do exame várias e várias vezes. O paciente faz episódio de refluxo, então, relacionado ao sintoma, está vendo aqui essa parte vermelhinha, correlação sintomática com o episódio do refluxo e sempre, a maioria das vezes, com pH acima de 4. Então, isso nos traz uma informação importante, que o tempo de exposição ácida está em torno de 1. Então, nós estamos diante de um bloqueio ácido eficaz. O nosso pantoprazol magnésio dose dobrada está funcionando. O paciente, para o primeiro ponto, o primeiro objetivo que a gente queria para o nosso paciente, está ali. Então, não é uma refratariedade ao IBP, não é uma irresponsividade ao IBP. Talvez a irresponsividade a quadro clínico como paciente. A gente precisa fechar melhor esse diagnóstico. Quando a gente pega, senhores, eructação, pirose, regurgitação e soluço que o paciente relatou, não tinha nenhuma associação com refluxo ácido. Quando a gente olha aqui em cima, o paciente teve 194 episódios de refluxos. Desses, 187 foram não ácidos. 81 refluxo subiu na parte proximal do esôfago. Tá? Quando a gente coloca isso
dados adicionais que a gente pode ter dentro do Lyon, quando a gente tem mais que 80 refluxos constatados, quando a gente tem mais que 31 refluxos na parte proximal, a gente tem uma evidência que estamos diante de uma exposição de refluxo aumentado. Não é um refluxo patológico, mas uma exposição de refluxo aumentado. E um refluxo, quando a gente pega o último trabalho do Cifrin, mostra muito bem isso. Então, nós temos um refluxo não ácido aumentado nesse paciente. E quando a gente olha a tabela de sintomas, o IS para eructação, 62, o PAIS, 99, pirose, o IS, 93 dos 6 episódios de refluxo. O PAIS de 99, tá? Regurgitação 100%. Então, estamos diante de um paciente que é uma coisa interessante para a gente, que a gente leva a mão, que é um paciente com refluxo gastroesofágico ácido fisiológico, como bloqueio ácido eficaz ou pantoprazol magnésio. Nós estamos com refluxo gastroesofágico não ácido aumentado, tanto para o esôfago distal e o esôfago proximal. Estamos com uma correlação sintomática positiva para a pirose. Então, a gente tem aí, estamos diante de uma hipersensibilidade ao refluxo não ácido. Então, o paciente tem 2 fenótipos diferentes. Um fenótipo da doença do refluxo erosiva, inicialmente, que era por exposição ácida, passou a ter um fenótipo da manutenção da refluxo da exposição não erosiva, da exposição erosiva, que se a gente só fizesse a endoscopia, a gente estaria achando que era só o IBP, culparia o IBP por não estar respondendo. A correlação sintomática positiva para regurgitação e eructação com refluxo não ácido. Aí eu chamo a nossa rainha, a nossa maestra Carla. Tá por aí, Carla? Por onde anda a nossa Carla? Querida rainha. Tô aqui, querido. Tô aqui. O que você acha disso tudo, minha querida rainha? Já postei ali, que é a apoteose da motilidade brasileira. As perguntas aqui no chat não existem, é só parabéns para você. A aula tá, assim, bom, estou emocionada, é incrível. Esse caso foi realmente, como disse o Jofre, o compêndio, né? E os exames mostrando mostrando todo o potencial que tem para ajudar os pacientes quando eles são bem avaliados e bem vistos, né? O que mostra a impedância aí na investigação de uma refratariedade é que esse paciente não era refratário a IBP, né? Que esse paciente efetivamente não é refratário a IBP porque esse paciente, o pantoprazol magnésio está fazendo a função dele, que é inibir o ácido, né, nesse paciente. Então, você trocar a medicação não traria nenhum sentido para esse paciente. Mas que esse paciente apresenta um refluxo aumentado mesmo com a inibição ácida e que apresenta sintomas mesmo relacionados à presença física do refluxo, mesmo que essa presença física não seja ácida, né? Então, mostra a correlação e a sugestão de que existe aí um componente de hipersensibilidade, como o Jofre falou super bem, né? E daí o objetivo que esse componente psíquico interferindo também nessa condição. É lógico, a gente sabe que esse paciente já tinha o diagnóstico da doença do refluxo, mas a simples indicação de um tratamento cirúrgico para esse paciente não resolveria, provavelmente, os sintomas desse paciente. Esse paciente ia ser aquele paciente que ia ficar retornando ao consultório, e daí do cirurgião, e daí passando de cirurgião, para uma nova investigação, para gastro, enfim, para outros gastros, porque ele provavelmente era um paciente que tem um componente de associação, doença do refluxo e doença funcional de hipersensibilidade muito importante. Ele visto de forma integral e como está sendo visto nessa investigação aí, com certeza ele vai ter uma condição melhor. Ele deve ser tratado da doença do refluxo, sim, mas também o componente de hipersensibilidade tem que ser levado em consideração, né? Se ele for para um procedimento cirúrgico, né, esse paciente deve continuar sendo acompanhado pela equipe multidisciplinar e talvez a indicação desse tratamento tenha que ser no momento em que ele esteja melhor desse quadro de síndrome do pânico que ele está apresentando, né? Então, isso os exames conseguem mostrar muito bem, né? Interessante, o Jofre, as meninas
que são as fãs de Carla, estão anotando todas as considerações dela nesse momento. Você sabe, né? A turma segue a cartilha, né? A cartilha. Luizinho, você tem alguma observação, querido? Eu concordo plenamente com a doutora Carla. Eu acho que o componente funcional aí vai ser importante. Talvez você manda para cirurgia e, apesar de ser uma boa opção terapêutica na doença do refluxo, a cirurgia, mas esse tem também os seus efeitos colaterais, adversos, vamos dizer assim, como a possibilidade do indivíduo não eructar, não vomitar mais, e aí você manda ele para cirurgia, ele vai ficar melhor um sintoma, vai piorar outro, e vai piorar a qualidade de vida desse paciente. Eu acho que o manejo, como está sendo feito, como está sendo apresentado por você, Fábio, está perfeito, cara. Estou só aprendendo aqui, realmente está sendo muito elegante a condução do caso, muito científica. Estou aprendendo aqui demais, cara. Obrigado, querido. Vitório, alguma coisa a acrescentar, querido? Não, foi perfeito a apresentação, os comentários, aprendi bastante. Entendo que ele deva usar um neuromodulador, embora ele já estivesse tomando alguns outros remédios, né? Mas, por exemplo, a gente tem aí a duloxetina, pregabalina e trazodona também. Se ele tiver distúrbio, como ele é muito ansioso, talvez ele não esteja dormindo bem, a trazodona seria uma opção. Ou, se ele estiver dormindo bem, outras coisas. Mas é um caso bem interessante, muito interessante. Vitório, não acaba por aqui, Vitório. Eu vou trazer para vocês, assim, realmente uma coisa que a gente guia hoje nos nossos cursos de motilidade, a gente distribui isso para os nossos colegas, quando a gente tem um queimou, assim, quando tem uma endoscopia normal, com biópsia, você tem não está provado nesse momento que o paciente tem a doença do refluxo, a gente vai fazer um teste de monitoramento sem IBP. Ele pode ser simplesmente a pH-metria ou pH-metria com impedância, que oferece mais recursos de envolvimento no diagnóstico. Se ele for normal, a exposição ácida, e for negativo por sintomas, o refluxo, né, o refluxo não tem nenhuma correlação, nem no PAS e nem no IS, estamos diante de uma pirose funcional. Se nós tivermos uma exposição ácido normal, mas tivermos positividade sintomática, nós estamos com um refluxo, uma hipersensibilidade ao refluxo. O que chama atenção na pirose funcional é porque, muitas vezes, meus amigos, a gente não vai precisar de ter uma preocupação com bloqueio ácido. Na hipersensibilidade do refluxo, sim. Mas precisamos de um super bloqueio ácido? Não. Precisamos de um bloqueio ácido adicionado a algo que trabalha na neuromodulação esofágica. Quando a gente tem uma exposição ácida normal, pode ter positiva ou negativa associação sintomática, a gente tem a doença do refluxo não erosiva. Mas do outro lado aqui, nós temos, quando a gente está com a endoscopia aprovada, como o nosso paciente tem um tempo de exposição ácida acima de 6, a gente queria entender o que está acontecendo. Estamos diante de um caso refratário, realmente a gente vai precisar trocar IBP, precisamos mudar outra jornada terapêutica, a gente faz então em uso do IBP, lembrando que tem que ser dupla dose, 30 minutos antes do café da manhã, 30 minutos antes do jantar, tá bom? Não menos que 14 dias já em uso, a gente precisa de ter pelo menos 14 dias de indução. Se você tiver uma exposição ácida normal, o paciente está com exposição ácida normal, como foi o nosso caso, se tivesse uma negatividade sintomática e o paciente permanecia com quadro de pirose, nós estávamos diante de uma pirose funcional com um paciente com a doença do refluxo ali dentro não erosiva. Tá? Se por um acaso a gente tivesse com uma responsividade sintomática, se tivesse uma correspondência sintomática entre o sintoma e a exposição ácida naquele momento do paciente, a gente estava diante de uma falência terapêutica ou de uma hipersensibilidade ao refluxo. Mas se a gente tivesse uma exposição ácida anormal, pura e simplesmente, nós estávamos diante de uma doença do refluxo irresponsível e refratário ao IBP. Esse sim
Esse é um paciente que a gente tem que buscar alternativas, tem que buscar o conhecimento. Esses novos trabalhos mostram para a gente que a gente tem que sair realmente da caixinha. Tratar a doença do refluxo não pode ficar dentro da caixinha, a gente tem que conhecer como estado da arte, assim como a rainha Carla coloca, a gente tem que conhecer a hipersensibilidade esofágica, a gente tem que conhecer os vetores da junção esôfago-gástrica, que não é só o relaxamento transitório, será que a barreira está realmente sendo eficaz? Será que nosso clearance esofágico está adequado? A manometria de alta resolução traz esse panorama para a gente? Será que a gente está em algum momento com esvaziamento gástrico retardado? Vamos pensar o paciente que está com empachamento pós-prandial, o paciente que está com bloat, o paciente que está com distensão, aquele paciente que às vezes pode estar com intolerância alimentar, o paciente que está vindo no pós-Covid, pode estar fazendo uma gastroparesia, paciente diabético pode estar fazendo uma gastroparesia, está usando algumas medicações. Será que a gente não está conseguindo fazer um esvaziamento gástrico eficaz? Esse paciente está fazendo um retorno por isso? Será que esse paciente, em algum momento, nós estamos tendo um delay desse paciente de estar fazendo principalmente um controle dessa junção esôfago-gástrica? Esse ângulo de risco está alterado? Será que nós estamos diante de uma hérnia, alteração anatômica para isso? Isso nos chama atenção, senhores, porque não é simplesmente achar que está ou não está responsivo, tá? E aí a gente precisa lançar mão de dados, cada vez dados mais eficazes, para a gente poder fazer o melhor tratamento possível. Chama atenção a vocês que a patofisiologia da doença do refluxo é extremamente multifatorial. A gente tem que olhar além do ácido. Nós podemos estar diante de bile, o bilitec não está mais ativo do nosso meio, mas será que está tendo algum resquício biliar que está ali dentro? Será que a pepsina está ali atuando dentro do esôfago? Será que o refluxo não ácido, após o refluxo ácido fazer a abertura, que não tem uma camada de muco protetora dentro do esôfago, está podendo fazer, como o Geoffrey falou, nessas aberturas, fazendo uma alteração? Será que nós estamos diante de uma migração neurosensorial? Esses nervinhos estão vindo mais para a parte mais superficial e aí está mudando muito mais a sensibilidade? Será que a microbiota alterada está fazendo isso? Será que a gente está perdendo a integridade da mucosa? Será que a gente está tendo alteração citotóxica epitelial? Será que a gente está fazendo alguma alteração no DNA? Será que a desmotilidade esofagiana tem realmente uma eficaz? Todas essas interleucinas podem estar fazendo? Será que é um potencial controle a gente ir atrás dessas interleucinas e não só atrás do bloqueio ácido? Eu acho que isso é um questionamento que eu deixo para todos vocês, tá? E mais um segundo, que passou demais. O paciente, depois de uma longa conversa, de um longo trabalho, que a gente foi tentar entender o porquê tamanho refluxo não ácido, paciente esse que revela para a gente que estava utilizando um análogo de GLP-1, orientado por um amigo nutrólogo, passando a apresentar empachamento, plenitude, náusea, saciedade. Então, o paciente provavelmente deveria estar com retardo de esvaziamento gástrico retardado, fazendo com que o paciente mantivesse um refluxo, estava bloqueado, muito bem bloqueado pelo pantoprazol magnésio, mas o paciente estava fazendo um refluxo por estase gástrica, por um retardo de esvaziamento gástrico. Por isso, um tamanho e volume de refluxo não ácido, com uma impedância e pegametria foi importante. Esse paciente poderia ter sido conduzido para uma cirurgia. Não que ele não pudesse ser, como os meninos falaram, mas poderia ter tido um desastre nesse poder acompanhamento, tá bom? E aí, para finalizar, meus amigos, IBPs até quando? A evidência de múltiplas publicações internacionais que esses medicamentos são prescritos de forma inadequada em ambientes hospitalares e ambientes ambulatoriais. As principais consequências para o uso indevido do IBP são os custos muito excessivos que nós estamos trazendo para a nossa saúde pública, tá? Tanto para pacientes quanto para governos. Lembrando que dentro de governos europeus, o governo absorve o custo dessa medicação. Por isso, digamos, Irlanda, como todos, buscam custo-efetividade, aquela medicação que tem efetividade e oferece um menor custo para o nosso paciente, tá? Bem como risco adicional de eventos adversos, já que a gente está lidando com uma polifarmácia, possíveis associações com interações medicamentosas entre pacientes de vários medicamentos que ele está usando, tá? Portanto, aderir a diretrizes baseadas em evidências, implantar protocolos individualizados, cada paciente é um ser individualizado, né? NSC é investigado de forma individualizada. Para cada paciente tem a sua necessidade, utilizando sempre que possível condutas baseadas no diagnósticos com
inclusivos, representam uma abordagem racional, uma terapia eficaz, segura e prolongada para a doença do refluxo. Mas sempre reveja a indicação, avalie uma redução da dose para um uso intermitente conforme demanda ou a suspensão para aqueles que não precisem. Avalie a implementação de medidas não farmacológicas. Considere o uso de drogas inibidoras de secreção ácida, o uso de drogas com diferentes tipos de mecanismo de ação. O uso criterioso nos pacientes idosos, nos cirróticos, nos polimedicados. Observe, e é para toda a vida. Vamos pensar como uma balança, de um lado a ciência, do outro lado a polifarmácia, para todo paciente, para a vida toda, mas para aquele paciente que está corretamente indicado pelo tempo necessário, com um acompanhamento individualizado. E quando a gente pensa isso, Caridas trouxe esse trabalho no ano passado que foi brilhante, onde ele divide a abordagem por fenótipos, o conhecimento por fenótipos, e a gente conhece por fenótipos também a resposta, pode predizer a resposta. Imagine, pacientes que têm alterações esofágicas, você tem, ao uso do IBP, uma resposta de 83% só o uso do IBP, sem acrescentar outras medidas. Ao placebo, 28%. Quando a gente tem um queimor retroexternal com ou sem esofagite, independente, eu não sei, eu tenho 56% de chance. Mas quando eu não tenho esofagite, isso cai para 39%. Então, a interatividade entre o mecanismo neurosensorial é muito, muito evidente, cada vez mais presente do nosso meio. E eu digo algo mais, não neurosensorial, mas também neuropsicológico. A gente tem que abordar o lado psicológico de cada paciente. Observem, meus amigos, que regurgitação, que está tão presente atualmente no nosso meio, a resposta, quando a gente tem quando a gente não tem uma esofagite, só pura e simplesmente 47%. Quando a gente coloca o placebo, 30%. É muito parecido. Então, o IBP tem que saber para que paciente, como a gente vai poder utilizar melhor. Chegou nos últimos tempos o que a gente poderia achar que era super salvação, a mudança, que a IBP acabou, não tem mais ação, não tem mais o que fazer, mas espera aí, vamos realmente observar a literatura adequadamente. Quando a gente observa esses estudos, são estudos em medicina oriental, sempre em medicina oriental a gente tem pouca evidência, pouquíssimos trabalhos fora daquela medicina oriental, tá? E sempre comparando com o lansoprazol de 30, e a gente pegando assim, esofagite erosiva, quando observa cicatrização, Grauard de Los Angeles, lansoprazol, e compara com PICAPS, e aí a gente consegue comparar, e isso colocando com a dose de 10, de 20 miligramas que está dentro do mercado, a resposta é a mesma. Então, não adiantou você fazer uma droga mais rápida, uma droga com maior supressão, porque não é só o ácido que vai estar interferindo para isso daí. Quando a gente tem uma ação mais grave, com esofagite mais grave, grau C, grau D, a gente pode observar até 8 semanas, importante falar isso, a cicatrização 8 semanas, você consegue cicatrizar mais rápido, um pouco mais rápido, tem uma evidência de uma melhora pequena, comparado, vamos supor, de 94 para 96. Então, isso daí, para 100%. Então, 95 para 100%, 5% só. Isso daí realmente representa um dado? Representa, mas muito pouco. Mas depois que os estudos mostram e colocam cabeça a cabeça a longo prazo, e principalmente são estudos de não inferioridade. E aí compara o lansoprazol de 15 miligramas para poder segurar um paciente com esofagite erosiva grau C e grau D. Então, se a gente aplicar todas aquelas teorias que a gente aprendeu com Rio, a gente vai poder ter uma nova visão. Será que realmente a gente está diante de um novo mecanismo? É uma super oportunidade, eu acho que a gente tem para a gente uma evolução, assim como surgiu com o bloqueador histamínico, eu acho que o bloqueador é uma evolução, mas assim, para que paciente? Eu acho que é para um paciente de resgate, para o paciente que vai de paciente dispéptico, paciente com esofagite erosiva grau A, paciente com doença do refluxo não erosiva, a gente tem que ter uma observação como estado de arte. Não é só supressão ácida que a gente precisa para tudo isso. E a gente tem que lembrar sempre que temos que diminuir
essa fase que a gente está extremamente tecnológico, a gente está extremamente por telemedicina, a gente está com pouco contato com os nossos pacientes, para um rápido contato, porque a mão, o calor, o toque, isso daí é uma implicância terapêutica maravilhosa, não consegue comprovar em dados nenhum, o viés protopático disso é mínimo, mas a satisfação do paciente e a nossa satisfação de fazer o melhor, sem sombra de dúvida, é a nossa missão de fazer o melhor possível. Então, chamo a vocês para uma rápida debate, já estamos estourando o olhar, mas assim, lembrando que a luz, muitas vezes, não está só nas nossas mãos, está muito mais diante do nosso olhar para que a gente possa melhorar muito a qualidade de vida e, principalmente, dar um horizonte para esses pacientes que estão aí precisando de muito amparo, tá bom? Meus amigos, eu gostaria da consideração de cada um de vocês, para a gente poder fazer o que vocês acham disso tudo, qual a observação que vocês têm sobre o que a gente conseguiu debater, para a gente poder passar mensagens para casa. Eu gostaria que cada um deixasse uma mensagem para os nossos meninos que estão na audiência. Nós estouramos hoje uma audiência só no celular acima de 250, fora a plataforma que o Guto vai passar para a gente depois. Muito obrigado a todos vocês que estão com a gente a todo esse momento. Vitório, você que está primeiro na tela, então vamos lá, suas considerações sobre você é um historiador do IBP, passa o que você acha, o que você olha, o que você pode orientar para os nossos colegas. Bom, cada vez mais a gente vê que, como você falou, a DRGE não é apenas uma supressão ácida, ela é muito mais que isso. Hoje a gente já conhece um pouco mais do que conhecia antes, e a gente tem que pensar não só na barreira esôfago-gástrica, mas a gente tem que pensar supra-barreira no esôfago e na salivação, e tem que pensar infra-barreira, que é no estômago e no duodeno, que existem também até refluxos duodeno-gástrico. Então, tem que ter uma visão sobranceira sobre a doença, e não comprar simplesmente algum diagnóstico facilmente. É muito mais que supressão ácida, com certeza. Muito obrigado. Vamos lá, Jofre. Fábio, realmente você foi um artista na condução do caso, muito bem conduzido, muito bem avaliado, e eu acho que, para mim, em síntese, a mensagem que deveria ficar é o seguinte, que as síndromes esofágicas, elas vão muito além de doença do refluxo, e que nós temos hoje ferramentas importantíssimas, inclusive nacionais, chamo aqui a atenção para o professor Galvão, professora Carla, que ajudaram a desenvolver esses softwares nacionais, e hoje estão dominando o mercado mundial. E isso, nós temos a oportunidade de avaliar o paciente muito adequadamente para dissecar essa síndrome esofágica, como você fez muito bem, e no final você conseguiu desmembrar coisas que a gente vê, que é a superposição de doenças esofágicas. O paciente tem doença do refluxo, que está adequadamente tratada, mas ele tem uma doença supraesofágica, ele tem uma hipersensibilidade. Talvez, mesmo com o uso do análogo GLP-1, se ele não tivesse essa hipersensibilidade esofágica, talvez esses refluxos não ácidos que foram documentados, talvez seriam não sintomáticos. Então, fica aqui que a síndrome esofágica vai além do refluxo e que a melhor maneira de dissecar essas doenças seria através dos estudos funcionais. Perfeito. Luizinho? Bom, eu realmente só tenho que parabenizar, foi excelente, excelente. Eu diria que nessa pandemia aqui, que eu participei de evento aqui online, sem dúvida, disparado, esse foi o melhor, aprendi muito. E, bom, a gente já sabe muito bem como prescrever, eu acho que prescrever IBP, nós já temos muito tempo que a gente já prescreve IBP, nós temos vários IBPs no mercado, e a mensagem principal que eu acho dessa aula é como desprescrever o IBP. Então, nós temos que aprender, apesar de saber que são drogas seguras, os estudos já nos mostraram isso, que as associações muitas vezes são estudos que têm viés, né?
mas nós temos que aprender realmente a desprescrever o IVP. Mais uma vez, parabéns, muito obrigado por ter me dado essa honra de participar e aprender essa noite com vocês. Um abraço a todos. Só temos a agradecer, meu caro Luiz, assim, para a gente vamos estar juntos em grupo imersão, e na FAD, Modini, a gente está junto para essa questão de disseminar coisas boas. Então, o bom é que a gente consegue se unir para poder mudar a vida de tantos colegas, tantos lugares distantes, estar todos conectados. Então, muito obrigado por você continuar com essa missão que seu pai deixou para a gente, que a gente se inspira nele, como até hoje, por toda a energia que ele tem, por tudo aquilo que ele fala, pela a inquietude de fazer a diferença na vida de cada pessoa, com aquele sorriso maravilhoso. Isso vai continuar, isso vai estar junto, vários eventos na FAD e imersão juntos, com fé em Deus, tá? E muito obrigado, mais uma vez, pela sua participação, sua brilhante contribuição conosco. Querido Viebig. Essa reunião, acho que ela combina bem com o nosso modo de pensar e o nosso modo de transmitir como deve ser feita a medicina, né? Você veja que esse paciente, em síntese, é um paciente que fez 9 endoscopias, né? Ele tem algo de diferente. Ele não pode ser tratado como um número, como uma resultante de uma coisa muito... dá um remédio e passa. Não é isso que vai melhorar esse paciente. A ação multidisciplinar, o entendimento, e até, de certa forma, agindo como ser humano, né? Nos traindo no final, né? Trazendo um sintoma, na verdade, que é muito mais o efeito colateral dessa droga, que exatamente, eu conheço muito bem esse efeito colateral, tá? Posso dizer que eu estou sob a ação dele no momento, então eu sei muito bem o que é a náusea, o enjoo, o desconforto que a gastroparesia provocada por esse medicamento provoca, né? E ele vem ilustrar muito bem como a gente pode até interpretar essa situação, e aí sim, você tem a ideia de que realmente não é só o IBP que faz verão, né? A ideia é muito simples, né? Se você tratar só com o IBP, é a mesma coisa que você só olhar para um único viés, né? E não como o paciente como um todo. Então, fica essa grande lição e parabéns pela sua exposição. Acho que nós completamos todo o conhecimento sobre doença do refluxo e a sua relação com os inibidores de bomba. Acho que foi brilhante, né? Acho que todos colaboraram para que o seu raciocínio, a sua exposição fosse abrilhantada pelas observações deles, então eu só tenho que agradecer em nome de todos os assistentes, porque com certeza todos aprendemos muito e aprendemos a raciocinar em termos da linha do tempo do tratamento da doença do refluxo gastroesofágico. E termino dizendo que quando, em 2000, o Dr. Professor Wingate se aposentou, né, ele falou: estamos muito felizes porque nós curamos a úlcera péptica, né? Deixo o desafio para vocês para o século XXI, a síndrome do refluxo gastroesofágico. E está aí, estamos em pleno desafio. Um abraço. Um abraço, querido professor. Irmã Carla, companheira. Eu faço minhas as palavras de todos, né? Não tenho o que dizer, eu acho que sou fã número 1 de ser sua, ou eu faço parte do século de fãs, né? Eu acho que foi brilhante a sua aula, a sua apresentação, em todos os aspectos, como disse o professor Viebig. É difícil você conseguir esgotar o assunto doença do refluxo gastroesofágico, porque é exatamente isso, é um desafio no nosso dia a dia, mas eu acho que você conseguiu tocar em praticamente todos os aspectos que chamam a atenção da doença do refluxo gastroesofágico, e eu acho que a mensagem que fica é que nós
este grupo da motilidade brasileira trabalha sempre, vamos assim dizer, resilientes, em busca de cada vez mais tratar os nossos pacientes de forma individualizada e melhor, a favor da medicina, né, da slow medicina, não de um fast food de medicina que o mercado hoje em dia impõe e nos pressiona cada dia mais a exercer, né? Nós somos resilientes, nós buscamos a slow medicine, enxergar o paciente, enxergar de forma integrada, humana, sobre todos os aspectos e principalmente tentar realmente ajudá-lo de forma diferenciada. Eu acho que se a gente pudesse sempre, todos os dias, e todos os colegas, praticar essa medicina, nós seríamos sempre muito felizes exercendo aquilo que a gente escolheu para fazer para a nossa vida, que é ser médicos. É isso. Então, uma boa noite a todos, muito obrigado. A gente vai se ver no final de outubro de novo, né? Vamos ter um circuito de desafios, vai ser uma coisa top que a gente vai estar fazendo com todo mundo, tá? Está preparando tudo isso para vocês. Só gostaríamos de agradecer profundamente a cada um de vocês que está aí por esse Brasil, ouvindo um pouquinho desse grupo, como nós somos titulados pela Eltia, do Bando de Loucos pela Motilidade, cada vez mais unindo, cada vez mais trazendo, a família na FAD cresce a cada vez que a gente se encontra. Esse próximo final de semana terá um novo encontro, e a gente vai fazendo isso que a gente é apaixonado, desenvolver a neurogastroenterologia brasileira. Convidamos a todos para poder estar esse é o mês para poder fortalecer a nossa sociedade, tá? Vamos lá, coisa simples, mantenham a sua anuidade com a nossa sociedade de motilidade ativa. É uma sociedade hoje representativa. O professor Viebig mudou a cara da sociedade de motilidade. Então, isso aí é uma honra tê-lo aqui com a gente o tempo todo, nos estimulando, fazendo com que nós, crianças como eu, Carla, Jofre, o Luiz, tá aqui, a gente se sinta o tempo todo instigado em melhorar. Então, assim, a sociedade precisa de recurso, precisa de apoio e precisa principalmente da nossa participação, tá bom? Então, vamos todos para lá, vamos todos dar essa força e vamos nos unir, vamos poder buscar alternativas para a gente poder fazer a melhor sociedade possível, tá bom? Um beijo no coração de todos vocês, uma semana abençoada. Esperem o próximo circuito de debates que vai ser empolgante. Um beijo. Chefe Galvão, um forte abraço. Estamos conectados, uma ponte entre Brasil e Índia agora, motilidade e endoscopia bariátrica. Um forte abraço a todos vocês.